Olá, queridos alunos. Mais uma vez nós estamos aqui. Essa é a nossa segunda aula online e eu quero dar algumas informações para vocês, tá? Antes de começarmos. Não deixem de ler a apostila e fazer as resenhas subsequentes, né? De acordo com cada semana, um capítulo da apostila para resenha. Outra coisa, todo material que eu dei sala, toda aula que eu dei em sala e essas aulas que eu estou dando em vídeo são as matérias que vão cair na nossa prova. Então prestem bem atenção, estudem, vejam os vídeos e acompanhem, né? Anotem para que vocês não possam perder nada. Quando voltarmos à nossa aula, nós vamos ter a prova e todo o conteúdo que eu já dei e o que eu estou dando online também. Não deixem de fazer a resenha do livro Jesus Cristo é o Senhor, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. O tema da aula é o caminhar de Jesus, tá? Quero falar sobre o caminhar do Cristo. Nós vamos começar então falando sobre esse tema, que é muito importante e é matéria de prova também. Então, o caminhar de Jesus. Nós olhamos para os evangelhos e a gente vê que os evangelhos eles relatam a história do nosso Senhor, né? Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão relatar a vida e toda a história de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os evangelhos, o que é que nos impressiona? Qual as coisas que realmente nos impressiona nos evangelhos? Nós temos uma tendência de ser impressionados pelos feitos de Jesus, né, pelos ensinamentos dele, pelas suas obras, pelos milagres que ele fez ou por suas maravilhas. Quando olhamos para os evangelhos, ficamos vislumbrados por essas coisas, pelos feitos, ensinamentos, obras, milagres e etc. Os judeus naquela época, quando eles ouviam Jesus, eles amavam os ensinamentos de Jesus, né? E eles percebiam que os ensinamentos de Jesus eram diferentes, porque a própria Bíblia diz que eles falavam que os ensinamentos de Jesus era de alguém como que tinha autoridade. Então, todos os ensinamentos de Jesus, as pessoas ficavam impressionadas porque eles tinham autoridade. Os fariseus ficavam impressionados porque havia autoridade em Jesus. Então, ele ensinava com autoridade. Mas muitas pessoas também, apesar de gostarem dos ensinamentos de Jesus, elas achavam aquele discurso muito duro e muito difícil. Então eu quero que você entenda aqui que quando lemos os evangelhos, o que geralmente mais nos impressiona são os feitos, os ensinos, as obras que ele fez. Mas eu não quero caminhar para esse lado aqui na nossa aula. Eu não quero que você foque para esse lado. A gente olha para os fariseus e eles também ficavam impressionados por tudo que Jesus fazia e pela autoridade que ele tinha para ensinar. E vemos que algumas pessoas achavam o discurso dele um pouco duro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo só para a gente conferir algumas coisas. João capítulo 6, no versículo 60. João capítulo 6, no verso 60. Eu quero trazer alguns textos para fortalecer a ideia do que estamos conversando aqui. João 6,60 vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, alguns discípulos, você vai ver aqui para frente no decorrer, eu não vou ler tudo aqui com vocês, o capítulo 6, mas você vai ver que muitos discípulos abandonaram a Jesus. Muitos daqueles que andavam com ele. Se você for olhar o contexto da história, você vai ver que Jesus, ele multiplica pães, ele dá aquela multidão a comer e de repente ele começa a falar assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Sou eu quem alimento vocês. Os vossos pais comeram do maná lá no deserto, mas o pão vivo que o Pai dá sou eu. Então ele começa a falar sobre isso
E alguns discípulos acham aquele discurso muito duro e decidem não andar com Jesus mais, decidem não caminhar com ele. Se tudo que nós sabemos sobre Jesus é através dos seus feitos, é através dos seus ensinos e das suas obras, significa que nós não o conhecemos. Se tudo que eu sei sobre o Cristo é apenas a partir dos seus milagres, quem é Jesus? Eu falei isso na primeira aula, né? Alguns vão dizer que ele é isso ou é aquilo. Mas se a gente perguntar quem é Jesus, Jesus é aquele homem que faz milagres em todo o tempo. Se eu conheço Jesus apenas pelos seus milagres e pelos seus feitos, significa que eu não o conheço. O que eu quero focar aqui para nós é que nós precisamos conhecer a vida de Jesus, né? Então, o caminhar do Cristo vai permear nisso, na sua vida, e não apenas naquilo que ele faz, não apenas naquilo que ele representou num determinado momento para alguns, para os fariseus, alguém que tinha autoridade, etc. Então nós precisamos focar na vida do Cristo. Se eu não foco na vida dele, eu não o conheço. Se eu não conheço a vida de Jesus, eu não conheço. Eu não posso dizer que eu conheço Jesus apenas pelos seus feitos. Eu coloquei um negócio aqui e eu quero ler, né, um ponto importante. Os 4 evangelhos nos dão os ensinamentos do nosso Senhor Jesus e nos mostram as suas obras. Mas, mais do que isso, acima de tudo e antes de tudo, eles nos apresentam uma pessoa muito especial. Então, os evangelhos vão nos apresentar a vida de Jesus. E eu quero falar sobre isso aqui com vocês, né? Que tipo de vida ele levou? Dentro do nosso tema, o caminhar de Jesus, eu quero trazer aqui 3 pontos importantes que vão revelar a nós qual tipo de vida que Jesus levou. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o tipo de vida que ele levou é o tipo de vida que nós devemos levar e é questão de prova. Esses 3 pontos são questão de prova, então você deve estudar, deve ouvir e anotar para que você não possa perder. Então, que tipo de vida Jesus levou? Primeiro tipo de vida que ele levou, eu vou destacar aqui que foi uma vida santa. Jesus levou uma vida santa. Antes dos seus feitos, antes dos seus milagres, antes das suas maravilhas, ele tinha uma vida perfeita, né? Então, o tipo de vida que ele levou foi uma vida santa. Santo significa colocado, separado para Deus. Então Jesus viveu uma vida separada para Deus. Apesar de ser 100% Deus, ele era 100% homem e ele era separado exclusivamente para o Senhor. Assim era Jesus, separado para Deus. Jesus era totalmente santo e não havia nele nenhum pecado, né? Ele não tinha pecado, ele era totalmente santo. Sua santidade era diferente da santidade aparente dos fariseus. Jesus ele vai sempre condenar a santidade dos fariseus, porque era uma santidade aparente. Eu queria mais uma vez que você pegasse sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Mateus 23 para a gente ver a santidade aparente dos fariseus. Ele vai falar muito sobre esse viver de aparência, né, dos fariseus. Eu vou ler alguns versículos e você vai me acompanhando aí, tá? A partir do verso 1, Mateus 23. A Bíblia diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que coisa pesada, né? Jesus até fala conosco assim: podem fazer o que os fariseus estão dizendo para fazer, mas não imite as obras deles, porque eles dizem e não falam. Por isso, desde o início aqui da nossa aula, eu tenho falado com vocês que muitas das coisas que nos impressionam nos evangelhos são os feitos e as obras de Jesus. Mas isso não é o mais importante.
o mais importante é a vida dele. E eu estou dizendo aqui no primeiro ponto que a vida dele era uma vida santa, né? Isso dá mais peso do que aquilo que ele faz, do que aquilo que ele fazia. E ele, como nosso modelo, a gente precisa imitar isso, né? A nossa santidade deve trazer muito mais peso do que aquilo que a gente faz. Então vamos continuar o texto aí de Mateus 23. Jesus continua dizendo, né? Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com os dedos querem movê-los. Verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então nós vemos aqui nas Escrituras essa falsa santidade dos fariseus. Eles falavam uma coisa e faziam outra. A vida deles não condizia com aquilo que eles ensinavam, né? Então Jesus estava reprovando isso. E quando nós olhamos para a vida do Cristo, em primeiro lugar, a gente vê uma vida santa. A gente vê uma vida pontuada na santidade, né? Quando olhamos para o Cristo, vemos isso. É interessante aqui, eu anotei para falar com vocês, ele vivia uma vida normal, ele comia e bebia entre as pessoas e era amigo dos pecadores. Porém havia uma diferença, né? Ele não se contaminava. Então Jesus, ele não saiu do meio, ele só não deixou se contaminar. Eu estou lendo esses dias um livro que chama... deixa eu pegar aqui que eu me esqueci o nome. Fala sobre o viver do ordinário, né? O que é o ordinário? O ordinário não é aquele nome feio que a gente imagina ser. Ordinário são as coisas regulares do dia a dia, né? É aquilo que a gente faz ordenadamente, que está dentro do nosso cronograma, né? Lembrei o nome do livro. A liturgia do ordinário. E a autora do livro, ela vai falar sobre andar com Deus quando eu arrumo a cama, todos os dias pela manhã, quando lavo as louças, quando lavo o banheiro, quando limpo a casa. E ela vai dizer, olha, no ordinário da vida, no ordinário da minha liturgia diária, eu posso viver uma vida que agrada a Deus. Como eu coloquei aqui para vocês, eu quero até abrir mais um parêntese aqui. Tentem achar esse livro para edificar, você que quer aprender mais, para edificar a sua vida, tá? O que eu estou dizendo aqui é que Jesus, ele vivia uma vida normal, uma vida ordinária, né? Com a sua caminhada, ele foi criança, ele foi jovem, ele foi um adulto e que vivia uma vida normal. Ele comia e bebia entre as pessoas, era amigo dos pecadores, mas a diferença é que ele não se contaminava. Ele era santo. Então a vida de Jesus era pautada na santidade. Era uma vida coerente, né? Era uma vida de santidade, uma vida coerente com aquilo que ele falava. Por isso, em Mateus 23, ele reprova os fariseus e diz, vocês dizem e não vivem. Vocês falam uma coisa, mandam as pessoas viverem aquilo e vocês não vivem. Então, o primeiro ponto aqui da vida do Cristo era que ele viveu uma vida santa. É a primeira característica da sua vida, uma vida santa. A segunda coisa que eu quero destacar é que ele viveu uma vida celestial. Vamos pegar a Bíblia juntos? João capítulo 3. Segundo ponto da vida de Jesus é que ele vive uma vida celestial. João capítulo 3. Quero ler algo importante aqui. Verso 12 e 13. João 3, verso 12 e 13. Diz assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
Então, olha só. Havia uma discussão aqui em relação àquele momento de Nicodemos, que Jesus fala sobre nascer de novo, né? E as pessoas, né, chegam para ele e querem saber mais coisas sobre Jesus, né? E Jesus fala, se eu falar de coisas terrenas, vocês não vão entender, muito mais se eu falar com vocês sobre coisas celestiais. Jesus, ele vive uma vida celestial, né? O que é viver uma vida celestial? Uma vida celestial é aquela que você vive na terra pensando nas coisas do alto, olhando para o alto. Nós também somos chamados a viver essa vida celestial. Então Jesus estava aqui na terra, mas o foco dele estava no céu. Jesus estava aqui na terra, mas ele constantemente estava em comunicação com o céu, com o Pai. Porque a Bíblia diz que ele fazia o que via o Pai fazendo, que ele falava o que via o Pai falando. Então era uma vida celestial a vida de Jesus. Estava totalmente ligado ao céu. E a gente viu aqui Jesus falando para alguns, vocês não vão entender, vocês não entendem o que eu falo aqui na terra. Imagina se eu falar de coisas celestiais, vocês não entendem de coisas terrenas, né? Aliás, imagina de coisas celestiais. Então, Jesus, ele trouxe o céu à terra, ele trouxe o céu a nós, a ponto de ser alguém que vivia na terra, pensando e vivendo a maneira do céu, né? Então, nós precisamos ser pessoas também que vivem uma vida celestial, alguém que vive na terra pensando nas coisas do alto. Eu quero ler algo aqui num livro que eu estudo, é um livro de cabeceira muito precioso. Quero ler sobre essa vida celestial de Jesus, né? Fala assim o livro. Lembro-me de uma história, o autor dizendo: uma águia disse para um gato: como é bom voar pelo céu e ver o vasto horizonte e todas as coisas maravilhosas. Por que você está sempre aqui rastejando sobre a terra? E o gato respondeu: não irei para o céu, a menos que haja ratos ali. Aí o autor vai explicar essa frase, esse trecho. Ele diz assim: se não vivermos uma vida celestial na terra, quando formos para o céu e tentarmos encontrar todas as coisas terrenas que desejamos e elas não estiverem ali, pode ser que queiramos cair fora. Ou seja, irmãos, quantos estão como ratos, né? Aliás, desculpa, como gatos, vivendo, pensando na terra, porque na terra tem ratos para comer. E a águia estava voando e vendo as coisas do céu, né? Vendo as coisas celestiais. E muitos estão assim, vivendo como gatos, querendo comer apenas as coisas da terra. E nós precisamos viver uma vida celestial. Estamos na terra, mas pensamos no alto. Jesus era assim, era Deus encarnado, Deus homem na terra, mas vivia as coisas celestiais. Ele tinha uma vida celestial porque ele pensava nas coisas do alto. Então, se eu não viver aqui na terra uma vida celestial, quando estivermos diante do Senhor, vamos querer cair fora, porque não nos alimentamos de nada que é celestial. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Nós precisamos estar na terra, mas pensar naquilo que é do alto. Olha só o que o autor diz mais. Nosso Senhor Jesus viveu aqui na terra como no céu. Ele estava debaixo de uma jurisdição celestial. Não viveu de acordo com as opiniões deste mundo, nem viveu tentando agradar o mundo. Acabou sob a lei do céu. Sua vida foi o reino do céu. E é para isso que o nosso Senhor Jesus está nos chamando. Esse livro é A Vida do Senhor Jesus. Acho que vocês devem ler também, vai edificar muito a vida de vocês, tá? Então, queridos, nós precisamos ter essa vida celestial que Jesus tinha, né? Que ele teve, de viver na terra como no céu, de viver na terra pensando nas coisas do céu. Deve ser assim a nossa vida. O nosso coração deve estar focado nisso, no céu. Lembra que o próprio Paulo fala, né? Pensem nas coisas lá do alto.
em tudo que é amável, afável, em tudo aquilo que dá vida. Pensem nisso, né? E assim deve ser a nossa história na Terra. Então, primeiro Jesus teve uma vida santa, e nós devemos ter também. Depois ele teve uma vida, viveu uma vida celestial, e nós também devemos viver uma vida celestial, de pensar nas coisas lá do alto. E antes, ainda nessa vida celestial, eu quero ler Hebreus capítulo 3. Vai comigo lá, por favor, Hebreus capítulo 3, no verso 1. Hebreus 3:1 vai falar desse chamado nosso de viver uma vida celestial. Fala assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O autor de Hebreus está nos chamando de santos e dizendo que nós participamos da vocação celestial. Nós temos um chamado celestial, ou seja, estamos na terra, mas a nossa vida tem que ser uma vida celestial, pensando nas coisas lá do alto, pensando nas coisas que o Senhor pensa. Assim nós vamos conseguir viver uma vida celestial. Então, duas coisas aqui importantes é viver uma vida santa. Jesus tinha uma vida santa e ele tinha uma vida celestial. Terceiro tipo de vida que Jesus levava era que ele vivia uma vida espiritual também. Então, uma vida santa, celestial e espiritual. O que é uma vida espiritual? Já vou dar o significado aqui. Uma vida espiritual é aquela vida que é vivida no Espírito de Deus. É aquela vida que é conduzida pelo Espírito de Deus. Então Jesus viveu assim. Ele viveu uma vida aqui na terra, uma vida espiritual. Era um homem perfeito, era um homem encarnado, né? Era um homem em carne, carnal, no sentido da palavra, mas que viveu uma vida espiritual. Ele tinha espírito, corpo, alma e espírito. Era como nós, né? Ele era sujeito às mesmas fraquezas do que nós. Porém, ele era totalmente conduzido pelo Espírito de Deus. Assim era a vida do Cristo. Ele era governado pelo Espírito Santo. Por isso podemos dizer que ele tinha uma vida espiritual, que ele vivia uma vida espiritual. Eu e você também precisamos usar esse modelo da vida de Jesus e viver a mesma coisa. Uma vida espiritual, onde nós somos conduzidos, onde o Espírito Santo nos conduz e governa a nossa vida, né? Viver a vida espiritual é ser conduzido, então, pelo Espírito, é ser guiado por Ele. Assim era Jesus. Uma outra coisa importante nesse livro que eu estou lendo, vai falar para nós sobre essa vida espiritual de Jesus também, que fala o seguinte: o que é a vida espiritual? A vida espiritual é a vida vivida no Espírito. Esta é a vida que é vivida pelo Espírito Santo de Deus. A vida do nosso Senhor Jesus era uma vida espiritual. Jejuou por 40 dias e 40 noites e naturalmente teve fome, necessitou de alimento. Mas quando foi tentado a tomar aquelas pedras, a tornar aquelas pedras em pão, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, irmãos, Jesus era um homem normal também, mas ele vivia essa vida espiritual diante da tentação. Ele nega a tentação porque ele era dominado pelo Espírito Santo. Ele nega a tentação e fala não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele então se alimentava, se revestia do Espírito. Isso dava poder a Jesus para viver uma vida espiritual. É nesse nível que nós devemos chegar. É nesse nível que devemos caminhar, de viver essa vida espiritual em Cristo, no Espírito Santo. E aí, diz mais aqui o texto: ele colocou o seu corpo sob o seu espírito. Não permitiu que o seu corpo ditasse as ordens a ele. Olha que interessante, Jesus não permitia
que a sua vontade, que o seu corpo, que ele em forma de homem, ele não permitiu que a sua vontade prevalecesse, mas que o Espírito Santo conduzisse a vida dele. Então, ele era um homem espiritual também. Outra coisa, o tentador veio e tentou atingir o seu orgulho, isso é, a sua alma. Que aí o diabo vai dizer assim: atira-te abaixo, deixa que todos te vejam, e eles te aceitarão como Messias. Mas aí o Senhor vai dizer, né, vai responder a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a vida espiritual vai nos dar poder para resistir toda tentação e obra do diabo. Mas isso só acontece pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando olhamos para Jesus, nós vemos esses três tipos de vida: uma vida santa, celestial e espiritual. Então, eu quero recapitular aqui algumas coisas para você entender, tá? Se você não entendeu alguma coisa, volta aí o vídeo também, mas eu quero recapitular. Infelizmente, quando olhamos para os evangelhos, a gente só vê as obras de Jesus. E ele condena as obras e a falsa santidade dos fariseus. A vida de Jesus, ela é muito mais forte, ela é muito mais poderosa. Ela deve falar muito mais do que aquilo que ele fez. Quem ele é deve falar muito mais para nós do que aquilo que ele produziu, do que aquilo que ele fez, né? Então, quando olhamos para Jesus, a gente vê que ele tinha uma vida santa, ele não tinha nenhum pecado, sendo homem, tá? Ele era homem, ele não tinha nenhum pecado. Uma segunda coisa, sua vida era celestial, ele vivia aqui na terra pensando nas coisas do alto. E uma terceira coisa, sua vida era espiritual, ele sempre foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você primeiramente seja desafiado a viver essa vida, uma vida santa, celestial e espiritual. E eu quero que você guarde esses três tipos de vida que Jesus levava, porque isso vai ser assunto da nossa prova, ok? E eu quero que você saiba explicar cada um desses pontos também. Amém? Que Jesus sustente sua vida. Estamos aqui tendo a nossa aula virtual, mas seja edificado, anote, leia, releia, veja de novo o vídeo para que você possa aprender mais. Nosso tema da nossa aula aqui é o caminhar de Jesus. O título que eu dei para essa aula é o caminhar de Jesus. E quando olhamos para o caminhar de Jesus, nós olhamos para a sua vida, que fala muito mais do que os seus feitos, do que as suas obras e do que os seus milagres. A vida dele vai falar muito mais. E a nossa vida precisa falar muito mais do que aquilo que nós fazemos. Eu espero te encontrar em breve. Seja disciplinado, irmãos. Disciplina vai nos ajudar nesses dias, tá? Seja disciplinado para que você consiga fazer todas as atividades das nossas aulas semanalmente, para que você não se enrole, né? E para que possa passar nesse semestre também aprovado, em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, te sustente e a gente encontra em breve.